Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e você está ouvindo o podcast Romancear. Como diria Mr. Darcy, não estou com humor para dar importância às pessoas que me irritam ou me desagradam hoje. Minha disposição atual exige a sua elegância e beleza. Por isso, caso você esteja passando por um péssimo momento para falar sobre Jane Austen e sua maravilhosidade narrativa, sugiro que saia correndo por uma campina tomando vento em seus cabelos até que uma chuva caia e você recupere suas faculdades mentais para continuar o episódio. Eu continuarei aqui, esperando você. Para acompanhar novos episódios e todos os meus conteúdos sobre livros, romanceios, romances e opiniões, basta me seguir no Instagram, @CrisSiqueira. Te espero por lá. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775. Uma sagitariana nata, com certeza. Primeiro, porque ninguém sabe, com garantias, o que ela fez ou viveu enquanto escrevia os livros mais icônicos dos séculos XVIII e XIX. Segundo, porque seu olhar cínico e enviesado sobre o amor, o feminino e a sociedade, estampado nas páginas das suas histórias, refletem tudo o que uma mulher jovem daquela época era desencorajada de pensar. E se ela pensou, escreveu, publicou e fez sucesso, é porque, minimamente, não tinha medo do julgamento dos outros. Sagitariana demais. Em 1797, Jane concluiu a escrita do famoso romance Orgulho e Preconceito. A publicação veio somente em 1813, e se você já leu os livros de Bridgerton, certamente conseguiu captar na narrativa a ordem de lançamentos que se seguiu. Sempre que chegava uma novidade da senhorita Austen em Londres, algumas das ávidas leitoras criadas por Julia Quinn comemoravam ou reclamavam desse fato. Orgulho e Preconceito não foi o primeiro livro escrito por Jane Austen. Antes dele, Jane concluiu o manuscrito de Razão e Sensibilidade. Mas, como a história de Liz Bennet foi a minha porta de entrada para o universo da autora, achei de bom tom que a minha personalidade austiniana criasse a sua própria ordem de leitura. E aqui eu entro no motivo pelo qual estou gravando esse nosso primeiro episódio. Vamos ler juntos Orgulho e Preconceito. E eu não estou falando de um simples audiobook ou de comentários soltos sobre a história. Eu estou iniciando aqui, nesse momento, o nosso primeiro projeto do Clube Romancear. A edição de Orgulho e Preconceito que tenho em mãos foi publicada no Brasil pela editora Excelsior em 2020. A capa é belíssima, toda rosa, com ilustrações que ambientam super bem o estilo do século XIX. Aliás, o livro é todinho desenhado e super estiloso. Ele faz parte da coleção A Incrível Jane Austen, em edição de luxo. E é com muito orgulho que eu conto uma outra novidade para você. A editora Excelsior será a nossa parceira nessa jornada austiniana. E a cada leitura de livro de Jane Austen, sortearemos juntos um exemplar igualzinho ao que eu tô lendo para vocês. Em breve, eu explico certinho como vai funcionar lá no meu Instagram. Só para esse episódio não ficar tão datado assim. É super importante que você me mostre que está acompanhando o podcast e o Clube do Livro Romancear. Quando estiver ouvindo esse episódio, faz um print, tira uma foto, manda um sinal de fumaça, o que você quiser, mas me marca lá no Instagram. Esse vai ser o nosso principal canal de comunicação. Agora, para começar bem a leitura de Orgulho e Preconceito, eu preciso concentrar a nossa conversa na introdução dessa edição específica que eu estou lendo com vocês. Nossa jornada está apenas começando e eu espero que ela seja tão deliciosa para você quanto está sendo para mim. Orgulho e Preconceito, por Jane Austen. Introdução. Introduções não costumam revelar as pessoas por trás de suas palavras. Tampouco são cartas abertas a autores que há muito partiram.
Não revelarei quem sou, mas me permitirei uma ousadia quase brascobiana. Alô, leitores de Machado de Assis. E invocarei a autora defunta para lhe dirigir minhas palavras. Oi, Jane. Desculpe a informalidade, mas sabe como é. Conheço você desde os 15 anos e tenho o direito de sentir-me íntima daquela que moldou meu caráter e elevou as minhas expectativas com relação aos homens, para minha decepção e a deles. Não pense, porém, que dedicarei as próximas linhas às minhas lamúrias sentimentais. Primeiro, porque eu mesma mal as suporto, que dirá a senhorita. E segundo, porque seria um exercício de futilidade diante de uma autora que usava a água com açúcar como mero disfarce para abordar questões muito mais profundas. Questões pertinentes ao universo feminino de seu tempo, que ainda hoje refletem o significado de ser mulher. A sua pena deu voz à situação feminina de sua época. A frustração causada pela condição histórica de dependência econômica, social e afetiva do casamento e ao julgamento de nossas ideias, falas ou atitudes. Muito bem esperar que a sua obra se enchesse de mágoa, indignação e algumas cabeças cortadas à maneira dos franceses. Mas não foi o que aconteceu. Você nos deu algo inesperado e extraordinário. Fez da sua autonomia de pensamento e da sua deliciosa ironia a mais irreverente resposta àquela sociedade, expressando-a em toda a sua glória aqui, no livro de cabeceira de toda dama estimada, Orgulho e Preconceito. Eis o motivo dessa carta apaixonada. Sabe, Jane, nem sempre eu fui essa mulher extremamente inteligente e refinada que vos fala. Eu já fui dessas bobinhas, praticamente uma Kitty. Leitoras de primeira viagem em breve entenderão a triste comparação. Mas se tem algo que eu aprendi com você nessa obra, é que podemos fazer coisas que até a sociedade duvida. Uma delas é ser dona de si mesma. Num mundo que mal lhes confere o poder de escolha, as heroínas de Orgulho e Preconceito jamais se dobram aos caprichos e às sujeições do destino, mantendo-se fiéis à própria essência do começo ao fim. Elizabeth, sempre tão resoluta, conhece o orgulho marcante em seu caráter e os próprios preconceitos, mas jamais permite que o julgamento dos demais atinja sua dignidade, ao passo que Jane Bennet, não menos independente em suas convicções, confia a todas as pessoas o benefício da dúvida, mesmo quando ela própria não é tratada com tal justiça. E mesmo entre as personagens menos dignas de menção, há uma natureza indomável e admirável, como se ninguém pudesse influenciar a sua maneira de pensar e viver. E isso é o melhor que eu posso dizer de Lady Catherine, porque, francamente... Mas sabe o que torna as suas mulheres ainda mais autênticas, Jane? O riso. Por intermédio da boca de suas personagens, você ri do mundo. Quando tudo que se espera das damas é o recato, você dota Elizabeth Bennet de uma língua afiadíssima e Lydia de um riso exaltado. E as duas, armadas de humor, desarmam e escandalizam aquela sociedade tão avessa à franqueza feminina. Há momentos em que a própria falta de graça é o motivo de graça. Tome aqui uma menção honrosa, Mary Bennet. Mas, na maior parte do tempo, é o riso irônico, sarcástico e ácido, proveniente de um intelecto aguçado, e o riso aberto e espontâneo de uma sexualidade irreprimível que conferem à obra um tom atrevido e atemporal. Essas mulheres são o seu próprio reflexo e realizam o que a vida jamais lhe permitiu. Mas o final feliz que você provavelmente não desfrutou em vida se faz aqui, na celebração da sua obra e de suas mulheres de carne, osso, defeitos e perfeições. Somos um pouco de todas elas. E se elevamos as nossas expectativas, não é porque desejamos depositar a nossa única esperança de felicidade em algo além de nós mesmas, mas porque sabemos que podemos mais. E aqui chegamos, Jane. Se antes você mal pôde identificar-se como autora das suas obras, sob o risco de sofrer o preconceito de uma sociedade que não via escritoras com bons olhos, hoje eu espero que se alegre em saber que é uma mulher que traduz a sua obra para o português. E também uma mulher quem a revisa, uma quem a diagrama e outra que a edita. Você pavimentou o nosso caminho e agora o trilhamos com a gratidão de quem não mais depende de um rosto bonito
ou de um bom dote para vencer na vida. Valeu, Jane. Você nos salvou de um baita BO, sua etc. E por que eu amo essa introdução dessa edição de Orgulho e Preconceito? O que essa mulher fala representa absolutamente tudo que explodiu a minha cabeça quando eu li Orgulho e Preconceito pela primeira vez. Quando você pega uma sociedade do século XVIII, quando você está na faixa dos 15 anos, agora, em tempos modernos, e você cria um paralelo na sua mente sobre as amarras que a mulher ainda vive nessa super futurista sociedade para Jane Austen, é absurdo demais. É absurdo você se sentir tão travada quanto Elizabeth e suas irmãs. É absurdo você entender a revolta de Jane Austen nas entrelinhas dos seus livros, enquanto vive uma vida que teoricamente está te permitindo algumas liberdades. A gente pode beijar, a gente pode namorar, a gente pode escolher o nosso marido, não necessariamente baseado em dotes, no quanto cada um tem em sua conta bancária, mas ainda assim existe um peso sobre os nossos pés, um peso que trava a gente em um lugar, em uma caixinha, numa categoria. É exatamente esse peso que me bateu quando eu tinha 15 anos. Como pode eu ser tão livre e eu entender tanto essas mulheres? Como pode eu estar lendo um livro ficcional do século XVIII e ainda assim eu achar que é um livro de história, como o livro que me contou sobre Tiradentes, sobre a Revolução Francesa, sobre o descobrimento do Brasil? Como pode eu não conseguir separar a ficção da realidade quando eu tô lendo Jane Austen? Esse foi o primeiro pensamento que me bateu. E eu acho que de alguma forma esse pensamento me persegue até hoje. Por isso que eu disse no nosso episódio piloto que a Jane Austen ela trouxe para mim ressignificados para várias coisas que eu já amava na literatura. A ficção, ela ficou muito mais próxima da interpretação da realidade. O vilão ficou muito mais palpável em uma pessoa que eu conhecia naquela época e que eu via que não se importava com os sentimentos dos outros e passava por cima sem nenhum medo de sofrer retaliação ou qualquer coisa assim. Que a gente sempre tem uma amiga mocinha, uma amiga mais leitora, uma amiga mais ácida, uma como Catherine. A gente tem. Todos esses personagens estão vivos, de alguma forma, em todos os círculos sociais que a gente ocupa. No trabalho, na escola, na faculdade, independente de onde você esteja. Se você, mentalmente, colocar a sua roupa do século XVIII e olhar o mundo com os olhos de Jane Austen, você vai perceber que quase nada mudou. Isso me pegou em Orgulho e Preconceito. E isso continua me pegando. A cada fase da minha vida que eu volto nesse livro, eu consigo ter novas visões sobre as mesmas coisas. Mas tem uma coisa que se mantém constante: os estereótipos. Eles estão aqui. Eles não saem de moda. Eles não perdem valor. E eu ainda não sei se isso é triste ou bom. Me conta o que você acha. Essa introdução me trouxe essa reflexão e ela termina de uma forma muito positiva. Jane Austen teve coragem de desbravar um mundo que não era feminino, de entregar romances questionadores quando ninguém fazia isso, e ela realmente pavimentou uma estrada onde todas nós caminhamos. Se hoje a gente pode baixar um livro, comprar um livro com o nosso dinheiro e ler livremente, é porque Jane Austen um dia escreveu e publicou e fez sucesso. Se hoje a gente consegue ter uma vida, uma visão de mundo, uma independência, foi porque muitas páginas de Jane Austen apresentaram personagens que nos inspiraram em algum momento. E essas histórias inspiraram outras histórias através dos séculos, na televisão, no cinema, em outras páginas de outros livros, no tablado. Não importa. Jane Austen está presente, tal qual Shakespeare está presente em praticamente todos os romances. E é por isso que eu sou tão grata a ela. E é por isso que a gente começa o Clube do Romancear com Jane Austen. Já adianto para vocês que os primeiros capítulos de Orgulho e Preconceito são super curtinhos, enquanto outros lá pelo meio do livro são um pouco maiores. Por isso, a gente não vai ter uma leitura coordenada por capítulos, e sim por tempo de contemplação. Eu vou lendo, comentando, como se a gente estivesse sentado, todo mundo junto em uma sala deliciosamente aconchegante, com os nossos chás, ignorando completamente que essa leitura começa no verão carioca de 2025 e mergulha no lúdico que amamos. Obrigada por chegar ao final do primeiro episódio do podcast Romancear, apresentado por mim, Cris Siqueira. Para acompanhar mais dos meus pensamentos e conteúdos, não esqueça de me seguir lá no Instagram,
O link tá aqui na descrição. A gente se encontra novamente já já. Beijos e até a próxima. Tchau!